que nos governa, Senhor, ela que nos dirige, ela está acima, está dentro de nós, está ao nosso redor. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela és Tu, Senhor, no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse salmo, como o anterior, é um salmo para as famílias. E ao observar o que está acontecendo aqui nessa noite, eu acredito que a gente está vendo a ilustração do que eu acabei de ler. A gente está vendo isso acontecer na vida real, aqueles que estão sempre próximos ainda mais. Então, nesse salmo que se refere às famílias, nós somos ensinados que a única maneira de receber a bênção da família, de receber a bênção do Senhor, de viver de uma maneira confortável, de uma do Senhor, é viver em obediência a Ele. Aqueles que fazem isso, com certeza, em geral, eles são abençoados. As pessoas querem uma receita, querem talvez uma forma mágica de viver uma vida abençoada, mas não querem viver aquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que o que foi dito aqui nesse mundo tenebroso, nós somos uma antítese daquilo que acontece nesse mundo. Nós caminhamos contra a multidão. Os irmãos são luzes em meio às trevas. Em 4 ocasiões nesse texto, nós podemos encontrar nos versículos a ideia da bênção. Ela é empregada aqui com 2 palavras hebraicas. Ela é empregada com um conceito muito especial, muito forte. E a primeira palavra é bem-aventurados, Esher ou Asher. Bem-aventurados. Eu diria que essa palavra é uma das asas desse casal. Eles são bem-aventurados. É traduzido também como felizes. Nos versículos 4 e 5 nós encontramos uma outra palavra, Barak, que significa abençoados do Senhor. E eu diria que essas são as 2 asas desse casal, que há 40 anos estão voando nos planos do Senhor. E dessa forma, nós entendemos que a família é um projeto de Deus, é um termo usado pelo Senhor, como é feliz, como é abençoado, como é bem-aventurado, assim como no Salmo 127, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, esse salmo ele fala de proteção, ele fala de trabalho, ele fala de família, ele fala de bênção, ele fala da presença real de Deus. Apesar de o salmista incluir todos os que temem ao Senhor, nós vemos aqui nesse salmo um homem e uma mulher. Nessa noite, para o nosso coração, esse homem e essa mulher é o pastor Ciro e a irmã Rosângela. Um homem e uma mulher felizes ao passar por diversos estágios da vida. Quando o pastor Ciro ligou, ele falou assim: meu filho, quantos anos você fez esse ano? Eu falei, 40 anos, irmão. E aí veio o convite, ele está fazendo 40 anos de casado, eu tenho 40 anos de vida. Que coisa, né? Foi assim, nenhuma pressão. Fiquei super tranquilo depois dessa pergunta. Mas quando nós olhamos para os estágios da vida que esses irmãos passaram, nessa noite nós devemos cantar esse salmo firme, esse salmo como quem está indo para Jerusalém com a família, celebrando esse cântico que na verdade é real no meio de nós, que a fé e a piedade são os melhores amigos desse casal, dessa família, para desfrutar momentos como esse. É porque eles entoaram esse salmo, essa realidade de Deus. Não foi simplesmente as letras, mas eles transformaram isso numa prática diária. Eles deram um louvor ao Senhor. E assim nós descobrimos, através da vida dos irmãos, através dos seus filhos e toda a família, que nós podemos ser encorajados com esse belo testemunho. Diante de um mundo que recua, hoje os irmãos estão aqui para continuar avançando. E aqui nós vemos que reconhecemos a piedade daqueles que acolhem a promessa de Deus, que agora existe
e que ainda há de vir. As promessas de Deus, elas não pararam hoje por causa dos 40 anos, formidável, mas tem muito mais, como aqui foi dito. Muitas outras promessas se confirmarão. É que repentinamente nós vemos a declaração de uma verdade compreensível nesse salmo, que são verdadeiramente felizes aqueles que são verdadeiramente santos, aqueles cujo estado abençoado tem a certeza de que temem ao Senhor. Essa é a certeza, essa é a convicção. Essa mensagem, claro, que é uma mensagem de gratidão, de celebração a essa união, mas essa mensagem não se trata somente do pastor Ciro, da irmã Rosângela, ou somente da minha família, mas é para todos os casais, todos aqueles que temem ao Senhor, verdadeiramente se santifiquem, sejam felizes. É um princípio que domina o coração daquele que segue ao Senhor, o tom da conversa, a forma de falar, a forma de agir. Nós não tememos ao Senhor em vão. Nós tememos a Ele porque Ele cuida de nós, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus que conduz no caminho, Ele não está ausente. Então o texto diz que esses são abençoados. Esses são e serão abençoados. É Deus que abençoa, é Deus que declara isso. Ele declara abençoados e os torna assim, porque receberam essa palavra. Eles são abençoados agora, eles serão abençoados ainda mais, eles serão abençoados sempre. Essa bem-aventurança é decorrente de uma bênção inaugural, de um dia de compromisso, do primeiro compromisso. Agora, você talvez fique assim: eu também quero essa bênção para mim. Ela também é para você, porque o texto diz que é a todos os santos, universalmente, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor, seja ele quem for, em cada nação, aquele que teme ao Senhor, aquele que está aqui no templo, aquele que está na transmissão, através dos canais de mídia da igreja, aquele que é alto, aquele que é baixo, aquele que é rico, aquele que é pobre. O Senhor promete isso, o Senhor se compromete com aqueles que o temem, porque Ele é o Deus Altíssimo. Eu falava lá na igreja, em umas mensagens atrás, que quando alguém perguntar para você se Deus existe, você vai dizer que sim. Mas você precisa perguntar a outra pessoa qual é o Deus que ela está se referindo. Você precisa dizer que é o Deus da Bíblia que você crê. É o Deus Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Deus Santo, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o amigo fiel, é aquele que morreu, ressuscitou, é o Deus das bem-aventuranças, é aquele que conduz pelo deserto, que atravessa o mar vermelho, é aquele que te sustenta, é aquele da destra fiel. Ele é o Deus que cuida de nós, é esse Deus que servimos, por isso o tememos, aleluia. Bem-aventurados, abençoados, todos são abençoados universalmente, mas também são abençoados em particular. Não é algo que o Senhor jogou assim e quem alcançar, alcançou, não. Assim, um homem e uma mulher é abençoado, não apenas a nação, não apenas a igreja na sua capacidade em comunidade, mas as pessoas em particular. Esse Deus é o Deus de um relacionamento próximo, de amigo, olho no olho, tete a tete. Nós somos então encorajados a aplicar essa realidade na nossa vida. Você, olha como é que o relacionamento de Deus é pessoal. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Será que você já conseguiu perceber isso na vida do pastor Ciro César? Eu não o vejo todo dia, eu não vejo a irmã Rosângela todo dia. Aliás, infelizmente, menos que eu gostaria de ver. Mas, de longe, eu já percebi que esse versículo é uma realidade na vida dos irmãos. Eu vejo que o pastor e a irmã Rosângela desfrutam do fruto do trabalho, são felizes e são prósperos.
Esse texto é um texto que fala de prosperidade, mas não é essa prosperidade que falam por aí, que está totalmente adulterada. É a ausência de necessidade, como dizia o Dr. Russell Shedd. Nós somos encorajados sim, aplicado. Feliz serás, diz outra versão. Você pode receber o conforto dessa promessa. Nessa noite, você pode receber. É a Bíblia que está dizendo. É um conforto receber essa promessa. Porque o crente, ele não vive de explicações, ele vive de promessas. Não é explicável. É esperar o benefício dela, como ela se fosse de fato dirigida a você pelo seu nome. Ciro, César, Rosângela, vocês desfrutarão o fruto do seu trabalho, serão felizes e prósperos. Aqui está de um jeito pessoal, coloca o seu nome aqui. Bem, Deus é santo, Ele é lindo. Está bem para você enquanto viver, enquanto você estiver ao findar dessa vida. E ainda melhor de tudo, essa bênção alcança você pela eternidade. Então nós vemos uma afirmação no verso 4. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Tem um jeito de receber essa bênção, tem um jeito de viver essa bênção. Nós precisamos olhar pela fé. Eis como será abençoado o homem, a mulher que teme ao Senhor. Olhe pela fé para essa promessa, contempla. Eu comecei a dar um curso lá na igreja para a equipe ministerial de teologia básica, e a gente estava falando sobre a adoração a Deus. E de repente eu falei, você quer ouvir um jeito muito lindo de adorar a Deus? Às vezes as pessoas não sabem que adoraram a Deus. A gente chama de revelação geral. Às vezes eu olho para essa serra, não sei nem para agora o lado que eu estou, se é para lá, se é para cá, para lá, né? Para cá. E aí eu olho assim, eu falo, Senhor, mas que coisa linda. Ou o sol, você acorda pela manhã, ou a chuva, alguma coisa que Deus fez, e você então celebra esse Deus, você contempla aquilo que Deus preparou. Quantos dias que isso foi contemplado, quantas vezes foi verbalizado. Mais um sol, Senhor, mais um dia. Talvez nesses 40 anos, eu acredito, porque todos nós temos dias difíceis. Houveram dias que parecia que o amanhã não ia chegar, mas aqui estamos, porque Ele é fiel, Ele é o Deus da promessa. Nós podemos ter certeza, nós podemos olhar com admiração, nós podemos contemplar, nós sabemos que não merecemos nenhum favor, porque essa bênção é graciosa, é da parte de Deus, é um presente para todos nós. Bem-aventurados, abençoados, são promessas específicas, porque são feitas aqui a pessoas piedosas, a pessoas que desejam realmente humildemente receber. Não é para aqueles de dura cerviz, não é para aqueles que não conseguem se curvar. Nós podemos viver dependente dessa promessa, no que diz respeito à glória de Deus e ao seu bem. Isso é suficiente. Às vezes as ligações, algumas palavras que a gente ouve, algumas ausências, algumas presenças que a gente não deseja tanto, mas eu tenho plena convicção disso. Quando nós lemos no Novo Testamento, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Há algo de glorioso para quem vive dessas promessas, porque é alguém que depende daquele que pode todas as coisas. Talvez você entrou aqui hoje enfraquecido no seu relacionamento, e hoje você tem a condição de sair daqui bem-aventurado, abençoado pelo Senhor. Bem-aventurado, não somente feliz em um termo muito fácil de entender, mas alguém que entra por um caminho que Deus indicou e consegue ter êxito no caminho que Ele falou. Sai da tua terra, sai do meio da parentela, para você ir para a terra que eu mostrarei para você. Cumpra minhas ordens, obedeça, você será feliz e isso será suficiente. E pela bênção de Deus, eles tiveram e têm sustento honesto, eles vivem confortavelmente. Não está prometido que eles viverão com toda tranquilidade e sem dores. Não está prometido isso, mas está prometido: mas tu comerás do trabalho das tuas mãos. Então aqui nós temos uma dupla promessa,
que eles trabalharam. Eu tenho um livro que o pastor Zay me deu, fininho, e fala assim, o título do livro: o ministério pastoral não é para preguiçosos. Eu tenho visto um pastor e uma esposa de pastor, eu não tenho como tirar desse contexto, trabalhadores, trabalhando com a família, trabalhando com essa família maior, trabalhando com amigos pastorais que estão engateando e tem que vir pregar num 40 anos de boldas, passar um aperto, sendo treinado até aqui. Então nós vemos que esse trabalho é bom, porque quem não se envolve em algum tipo de trabalho para esse Deus poderoso, tem uma vida ociosa, uma vida conduzida pelo vento, uma vida que é uma vida média, para não usar um termo pesado, é uma vida desconfortável, sem realizações. O texto diz que eles trabalham e têm saúde, têm força, têm capacidade emocional, mental e espiritual de fazer, porque quem capacita é Deus. Também revela que eles devem ser bem-sucedidos no seu trabalho. Eles trabalham, mas o trabalho deles prospera. Não é um trabalho vão, o trabalho deles é útil, e eles podem desfrutar. Que eles têm abundância de conforto em suas relações familiares. Irmãos, estava sentado ali com meu filho, eu vi aqui a bênção da canção, a família e a filha, e a gente observa, e vez por outra a gente encontra, eu fico com o meu coração assim, falando: Senhor, faz o mesmo por mim, faz o mesmo pelo Davi, pela Josi, porque são exemplos. A palavra de Deus está mostrando que tem conforto nessas relações familiares. Pela graça de Deus, a família é como deve ser, conforme o plano que Deus fez. A família é tanto o deleite da irmã Rosângela e do pastor Ciro, como também o conforto de qualquer uma criatura como nós. A esposa é como uma videira nas laterais da casa, não apenas como uma videira que se espalha, que serve de ornamento, mas como uma videira frutífera, para acrescentar, como fruto do qual Deus e o homem são honrados. A videira é uma planta sensível, tenra. Ela precisa ser cultivada, sustentada. E eu falava assim, com licença, eu falei: Josi, pastor Ciro e irmã Rosângela são muito chiques, eu preciso usar terno hoje. Você já viu? Eu falei: é mesmo, toda vez que eu chego lá, nossa, ela está sempre assim tão, produzida, arrumada. Mas sabe o que é isso? Você quer saber se um homem é bem sucedido, se ele é um homem de Deus? Olhe para a esposa dele, veja se ela é bem cuidada, veja se ela frutifica, se há alegria nos olhos dela. É disso que o texto está falando. É sensível, é terra, mas produz frutos, é bem cultivada, é sustentada, é ensinável. O lugar dela é nas laterais da casa, não é debaixo dos pés. Ouviu homens para ser pisoteada, nem no topo da casa para dominá-la, mas na lateral da casa, sendo como uma costela do lado do homem. Ela será uma esposa amorosa, como a videira que se apega ao lado da casa, uma esposa submissa, como a videira que é maleável, conforme ela é dirigida. Ela frutificará, não apenas dos filhos, mas nos frutos da sabedoria, da justiça, na boa administração do lar, como uma videira frutífera, abençoada, bem-aventurada. Os filhos, onde estão os filhos? Cadê? Os filhos serão como oliveiras, provavelmente com o tempo, como oliveiras. Eles são enxertados nessa natureza do casal, e eles começam a participar dessa seiva que é agradável para os pais, porque vão ter uma mesa bem servida, uma mesa onde os filhos estão ao redor da mesa, não porque foram forçados, mas porque têm prazer. E hoje é tão estranho, nesse tempo, quando falta
importa os momentos de sentar ao redor da mesa, e esse sentar ao redor da mesa fala muito, é manter a alegria da conversa, ter um relacionamento saudável, desejar a comida, para que eles tenham as coisas que Deus prometeu e pelas quais oram. O Senhor diz que Ele abençoará para fora de Sião, Ele enviará a bênção dEle, para que vivam muito para desfrutar do conforto das novas gerações. Verás os filhos dos teus filhos, já estão vendo, para que eles vejam também o bem-estar da igreja de Deus. Há uns anos atrás, eu sei que esse tijolo todo não é a igreja somos nós, mas é um marco na vida da igreja, representa um crescimento, precisou de mais espaço, mas até chegar aqui, estão vendo o bem-estar da igreja. Essa semana, o pastor Maurílio esteve lá na igreja, né, José? Ele está sendo assim bem resguardado, está avançado na idade, fazendo um tratamento, está um pouco delicada a saúde dele, e eu pedi a Tereza, pedi a Marlene, que levasse ele lá assim, sabe, no meio da semana, porque nós sabemos o quanto vir a esse lugar faz diferença para a gente. E ele foi lá, e eu dei relatório, né, tudo direitinho. E ele saiu ali, e eu, embora tenha membros da igreja aqui, vou fingir que não tem. Eu quero dizer a essa igreja: honrem o pastor, honre a esposa do pastor, honre a família pastoral, honrem. Muito trabalho, é muita coisa que não se vê, mas Deus vê, para que vocês possam contemplar a expansão não somente física, mas espiritual das pessoas. Isso também é uma bênção que Deus reservou para a família pastoral, para esse casal. Esse Deus da terra, esse Deus que os fez, esse Deus que tinha um propósito e tem, ainda tem, com o qual todo homem, toda mulher que teme a Deus, não precisa se preocupar, mas pode se abrigar nele. Serás abençoado nas bênçãos de Sião, e assim pensareis, verás o bem de Jerusalém, enquanto viveres. Serão realmente abençoados. Eu confundo o nome das meninas. Quem é que estava cantando aqui? A Raquel. A Raquel falou que a maior herança que o pai deu foi o amor a Deus. E a canção, formidável a canção que a irmã entoou aqui. O pastor Israel Belo de Azevedo, Irlande, ele fala o seguinte, que a maior herança que alguém pode dar para um filho não é herança material, que faz eles brigarem às vezes, né? Mas isso não acontece em Itaguaí não, é só fora daqui. A melhor herança que você pode dar para o seu filho é um legado invisível, que é uma boa educação e o temor ao Senhor, que a Raquel falou aqui. Conclusão é que existe uma grande questão nesse texto. E eu falei ao pastor Ciro assim: pastor, quando o senhor me ligou, eu estava estudando algo a respeito e acendeu uma luzinha. É sobre isso que eu falava quando me referia ao Senhor nesse dia. Alguns calculam que as gerações duram 40 anos, olhando para a palavra de Deus. Outros calculam que essa geração pode durar 50, 70 anos. Do ponto de vista profético, muita gente considera períodos de 40 anos para falar de uma geração na Bíblia. Mas devido a muitos outros períodos na Bíblia, de pessoas que viveram mais, de pessoas que viveram menos, nós vamos tomar isso como simbólico nessa noite. Há muita coisa envolvendo o número 40 na Bíblia, não é verdade? Portanto, eu falo de forma cuidadosa e talvez poética aqui, me apoiando nessa pequena alegoria, não em muitas, mas nessa pequena. Não se curve diante deles, nem o adore. Êxodo capítulo 20 fala de um povo que se voltou para a idolatria, e o contexto é a idolatria, e o Senhor fala assim para aqueles impiedosos: olha, eu vou trazer as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me rejeitam.
mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e me obedecem a meus mandamentos. Eu não estou aqui falando de um texto de maldição hereditária, não é isso. Não existe isso para a gente, é nossa boa teologia. Também não estou falando de bênção hereditária. Eu quero que você observe o simples. É que 3 ou 4 gerações podiam habitar na mesma tribo naquela ocasião. Ainda hoje a gente pode ver isso, bisnetos, né? Naquela época com mais frequência. Então, diante da influência daqueles que rejeitavam o que esse salmo que foi lido diz, as outras gerações viviam essas consequências desastrosas de uma escolha, de uma vida afastada do Deus verdadeiro. Mas não é sobre isso que essa noite deseja afirmar. Essa noite, esse salmo e esse texto fala também daqueles que obedecem, dos piedosos, dos felizes, dos bem-aventurados, dos abençoados. Porque aqueles que obedecem, o Senhor diz que Ele abençoa até 1000 gerações. Eu não sou bom de matemática, mas se uma geração de fato dura 40 anos e Ele abençoa até 1000 gerações, eu desejo, pastor Ciro, irmã Rosângela, para que toda a sua família, que daqui a 1000 gerações, ou seja, 40.000 anos, vocês continuem sendo abençoados. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar o casal, eles vão confirmar esses votos. Tem uma entrada de alianças, é isso? O pastor vai trazer as alianças. Vou aguardar as alianças entrarem. Ele falou que eu posso botar nelas. Falei, obrigado. Fica à vontade, tá bom? Porque o Salmo disse que eles verão os netos mesmo, né? Gente, que trabalho delicado. Pastor Ciro, irmã Rosângela, e o pastor Ciro que pegue a primeira aliança, irmãos. É lindo. 13 de dezembro de 1980. Eu quero perguntar ao pastor, mas também marido, Ciro César, se nessa noite ele ratifica os votos que foram feitos no dia 13 de dezembro de 1980, diante de Deus, diante dessa comunidade da qual ele pastoreia, diante da família e diante da sua esposa. Mil vezes sim.
Irmã Rosângela, diante de todos aqui, eu fico tentando imaginar as memórias que passam pela sua mente agora, tantos momentos, né? A irmã confirma aquilo que foi dito no altar no dia 13 de dezembro de 1980, diante de Deus e diante de todas essas testemunhas, ao seu marido Ciro César? 1000 vezes sim. Você pode se colocar de pé, estender suas mãos para cá. Vou pedir que eles coloquem a mão sobre a palavra de Deus, né? Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós somos aqueles que erguem altares ao Senhor, ó Pai. Como Abraão ergueu altares ao Senhor e foi alguém bem-sucedido, os teus filhos têm erguido altares de adoração ao Senhor. E mais uma vez nessa noite, ó Pai, em uma data, Senhor, tão especial, Senhor, diante da Tua palavra, que hoje celebramos o dia da Bíblia, essa palavra, Senhor, que é o registro de ata, de aliança do Senhor, é a biblioteca do Deus Altíssimo. Os Teus filhos confirmam, ó Pai, que eles continuarão, Senhor, honrando a aliança que celebraram no dia 13 de dezembro de 1980. Eles não são aqueles que retrocedem, eles são aqueles que avançam, eles são aqueles que criam os filhos na presença do Senhor, eles são aqueles que contemplam os netos, são aqueles, Senhor, que receberam a promessa e vivem e desfrutam dela. Senhor, eles são o testemunho de que Tua palavra é verdadeira. Por isso, nessa noite, todos nós concordamos em nome de Jesus abençoá-los, Senhor, agora e para todo sempre. Dê um forte aplauso ao Senhor em celebração a essa união. Quero chamar a irmã Luciana aqui, quero agradecer essa oportunidade de participar e de suar 1 litro certinho aqui. Muito obrigado. Eu trago um abraço da igreja, irmãos. Até isso eu esqueci. Deus abençoe. Som. Nós agradecemos, né? O pastor, eu sei que vai agradecer, mas nós já agradecemos enquanto igreja ao pastor Lucas por essa mensagem que falou tanto aos nossos corações. E eu gostaria neste momento de chamar aqui o casal responsável, o casal Carlos e Alessandra, ministros, né, da família dessa igreja, para estar entregando uma lembrança em nome da igreja ao casal. Meus parabéns, que Deus continue abençoando muito ricamente essa união. Vocês são exemplos para todos nós. Deus abençoe. Som. Bem, boa noite, irmãos, e para nós é uma grande honra, uma responsabilidade e uma alegria. Eu não me canso de falar e conversar bastante com a Alessandra que todo mundo deve pensar a mesma coisa aqui, o exemplo que vocês são para nós, para essa igreja e para aqueles que conhecem vocês. Pastor Lucas falou com muita propriedade aqui, tudo que vocês representam, desde a vida familiar,
a vida eclesiástica. Então, como casal, né, vocês são realmente referência, e eu tenho muita gratidão a Deus por fazer parte dessa igreja, por acompanhar a vida de vocês há muito tempo. E a igreja, então, traz essa pequena lembrança, né, como prova de gratidão por tudo que vocês representam, a Zanza, o pastor Ciro, não somente em nossas vidas, mas de toda a igreja, de cada casal, de cada família aqui presente. Muito obrigado por vocês estarem na nossa liderança, por serem a nossa liderança e serem esse exemplo. Muito obrigado, pastor Ciro e pastor Zanza. A igreja pode sentar? Eu que vou abrir? Né? Ele está perguntando se eu quero falar. É quase impossível não falar hoje para mim. Eu vou só corrigir uma palavra que a Luciana disse. E nós casamos na Igreja Batista em Leandro. Na verdade, nós casamos na primeira igreja em Itaguaí. Porque os nossos pais eram de lá. Então, pastor Lucas, tem toda uma conexão lá atrás, que o senhor também vem de lá. E o senhor foi convidado também para falar nessa noite, porque foi exatamente nesse ano de bênção para nós, você nasceu. Então, você já é abençoado. E nós fomos abençoados aqui com a sua palavra também, nós queremos agradecer. Mas nós queremos primeiramente agradecer a Deus, porque 40 anos não se chega sem direção, sem governo. 40 anos se chega com a presença do Altíssimo governando a nossa casa. Nós podemos exaltar hoje o nosso Deus. E eu sei que o momento não é um momento assim muito apropriado para a gente fazer comemoração, mas seria impossível a gente deixar de agradecer a Deus esse momento. Então, nós queremos bem dizer ao Senhor, honrar ao Senhor, através das nossas vidas, da nossa família, e dizer a Deus muito obrigado por tudo que o Senhor fez, continua fazendo, e por tudo aquilo que nós vimos e tudo aquilo que nós não vimos que Deus fez. Eu também quero agradecer, porque muitas coisas Deus faz e a gente não percebe, mas a gente pode ver no nosso dia a dia os detalhes da nossa história. Todos eles teve a presença e a participação de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, nós não chegaríamos 40 anos. Então nós estamos aqui para exaltar esse Deus poderoso, amado, querido. Nosso amor maior é o Senhor. O pastor falou, a gente volta assim 40 anos atrás e a gente vê às vezes os casais que em tão pouco tempo querendo desistir. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos aqui. Isso nunca passou na minha mente, desistir do nosso casamento. Eu acredito, eu não sei da parte dele, mas da minha, nunca isso passou na minha mente. Porque eu sempre criei que a gente, para ser forte, a gente tem que ser trabalhado, tem que ser provado, tem que ser testado. Casamento é um teste. Casamentos são fases. O pastor falou aqui, a gente passa momentos de alegria, momentos de tristeza. Mas quando a gente vem no altar do Senhor, e eu me lembro como se fosse hoje, os votos que eu fiz com Ele e Ele comigo, na presença do Senhor, nós fizemos um voto, nós fizemos uma aliança de amor, para a gente viver um para o outro até que a morte separe. E eu creio que Deus vai nos honrar com isso até o fim da nossa vida, porque vale a pena ter essa presença na nossa vida. Então, eu quero exaltar o Senhor, porque tem honrado essa aliança. Eu quero dizer para o meu marido que ele é o homem da minha vida. Eu quero dizer que nessa terra não existe ninguém igual a você. Você é único.
Eu quero agradecer a Deus e a você todo o seu carinho. Eu quero dizer para você a importância que você dá ao Senhor, é a importância que você dá a mim. Você é fiel a Deus, por isso você é fiel a mim. Eu reconheço isso. Você ama a Deus, por isso você me ama. E eu tenho sentido esse cuidado. E você sempre fez uma promessa para mim, de me fazer feliz. Eu já falei isso para a igreja, vou repetir. Você cumpre essa promessa de me fazer feliz. Você é o homem da minha vida. Você é um marido exemplar. Você é um marido dedicado. Eu quero agradecer por todos os dias que você trabalhou lá no seu trabalho, para que a gente pudesse ter uma vida de segurança em casa. Você sempre foi cuidadoso, amoroso, carinhoso, respeitador, educado, um homem de integridade refinada. E eu quero exaltar isso ao Senhor pela sua vida e te agradecer. Porque você me ama, eu quero te agradecer. Porque eu não sou uma pessoa fácil de ser amada, e mesmo assim, você me ama. Muito obrigado pelo seu amor diário, pelas suas atitudes que você tem comigo todos os dias. Você ainda consegue me apreciar. Quando eu casei, eu tinha 37 quilos, hoje eu tenho 60. As coisas mudam, gente, mas o amor permanece. Isso é voto, né, meu amor? Então, eu quero te agradecer por esse seu amor, por toda a sua dedicação à minha vida. E eu quero dizer a você que eu sempre vou te amar. Você é o amor da minha vida, eu vou te amar para sempre. E eu louvo a Deus porque Ele deixou você para eu cuidar. E eu tenho maior alegria em cuidar da sua vida, de você, porque eu te amo, tá? Bem, não acabei não, gente. Beijo de máscara. Espera aí que eu não acabei. Eu quero também aqui agradecer a minha sogra, que ela está ali. Fique em pé, minha sogra. Por ter me dado seu filho para eu cuidar. Muito obrigado. Porque a senhora é uma mulher de exemplo para a minha vida, uma mulher que me inspira a ser uma mulher de Deus. A senhora foi minha conselheira de moças. Eu fui sua mensageira do rei, eu fui sua jovem nas moças. Eu considero a senhora como minha segunda mãe, e a senhora é uma mulher muito especial. A senhora faz parte da minha vida, não só porque é mãe do marido que eu amo, mas é porque a senhora é uma mulher de exemplo. Eu quero te agradecer por cada oração que a senhora sempre fez por nós, pela nossa casa. A senhora mora comigo, mora próxima a mim, mora comigo, eu não sei direito, mas a senhora é uma mulher muito especial na minha vida. E eu louvo a Deus porque Ele deixou a senhora viva para viver esse momento hoje aqui com a gente. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida também. Obrigada. A minha mãe não está presente, mas eu quero também aqui agradecer a minha mãe. Ela, quando eu vou à casa da minha mãe, eu não perco a bênção da minha mãe. Eu chego, eu ajoelho nos pés dela e digo assim: mamãe, abençoa a minha vida. Ela põe a mão na minha cabeça, aquela mãozinha de 93 anos. Gente, vocês não sabem que peso que tem isso, de glória na nossa vida. E ela me abençoa. Ela abençoa a minha casa e minha família. E ela fala: minha filha, você é uma filha muito abençoada. Então, eu quero agradecer. Aqui ela não está presente, mas eu quero agradecer. Eu quero agradecer também a Lina. Fica de pé, Lina. Quem não conhece a Lina, quem conhece a Lina, ela me ajuda já há 32 anos, nos 40 anos de casado. A Lina, ela vive também sempre para me apoiar, para me ajudar na minha casa. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu considero ela como uma filha do meu coração. Lina, muito obrigado por tudo que você representa para mim. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu quero te agradecer também. Obrigada. Raquel e Rebeca. Fiquem de pé, Raquel e Rebeca. Raquel e Rebeca. Meu Deus. Que mulheres são essas, gente? Tem hora que eu olho a Raquel, parece que sou eu. Tem hora que eu olho a Rebeca, parece que sou eu. Porque elas têm atitudes muito parecidas, às vezes, comigo. A Raquel é muito parecida com o pai, a Rebeca é mais parecida com a mãe. Filhas, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu nunca fiz isso
aqui na igreja, mas eu vou fazer agora. Eu quero pedir perdão a Raquel e a Rebeca, porque às vezes a gente, quando pais e pastores, a gente tem que se virar nos 30. Ser pai e mãe, e vocês precisaram deixar a gente ser ficar um pouco longe de vocês para estar presente na igreja. E muitas das vezes a gente vinha para cá, elas traziam os livros para estudar na igreja, porque às vezes a gente tinha gabinete e elas tinham que ficar estudando e não dava tempo de chegar em casa. Eu prometia de chegar cedo, mas às vezes chegava meia-noite. E a gente sabe que ministério é assim. E elas falam assim: mãe, você prometeu. Eu falei: filha, mas não deu, me perdoa. Eu quero pedir perdão a vocês por cada coisa que às vezes a gente precisou fazer, colocar vocês em segundo lugar. Mas eu quero dizer que Deus viu o nosso coração, meu e do seu pai. Foi por amor a Ele, foi pelo chamado, que muitas das vezes nós falhamos com vocês no nosso tempo. E eu quero pedir perdão a vocês por isso. Mas eu quero dizer para você, Rebeca e Raquel, vocês são filhas maravilhosas, que nos honraram até hoje. E o nosso pedido a vocês nesse dia é que vocês nunca percam a visão de amar a Deus. Que vocês amem a Deus, que vocês possam perder tudo, se for preciso, mas nunca percam a presença. Porque é disso que a gente vive. É por essa presença que nós vivemos até hoje, porque essa presença é maravilhosa. Então, eu quero agradecer a Raquel e a Rebeca, ao Leno, ao Adeilson, que não estão aqui, ao Theo, a Isabela. A alegria que vocês nos dão são alegrias que só Deus sabe. Quando a gente olha esses pequenininhos aí que vocês nos deram, são mimos que a gente fala, que Deus deu para a gente. Muito obrigado. Vocês são filhas maravilhosas, abençoadas. E nós profetizamos que o casamento de vocês terão a bênção que nós temos dos nossos pais. Vocês terão, sempre terão as nossas bênçãos também. Nós declaramos que vocês serão mulheres que vão honrar o marido de vocês. E os maridos de vocês também vão honrar vocês e principalmente vocês honrarão a Deus. É a minha palavra. Eu quero também, para finalizar, agradecer a igreja, porque a igreja tem um papel na nossa vida muito grande. Se eu e esse homem nós estamos aqui, é porque a igreja colaborou. A igreja foi a agência que nos ensinou a amar a Deus. Foi nesse lugar onde nós criamos as nossas filhas, onde nós estamos pisando aqui ainda hoje. Foi aqui que nós aprendemos tudo. E vamos aprender mais, porque nós não paramos de aprender. Aquele servo de Deus que ama Jesus, ele está sempre apto a aprender. Então, aqui nesse lugar foi onde nós aprendemos a ter uma família que honre ao Senhor. E nesse lugar, é nesse lugar que eu quero que minhas filhas e meus genros criem os seus filhos. Que Isabela e Theo possam amar a Deus todos os dias da sua vida. Não deixe de trazer nossos netinhos para conhecer cada dia mais a Deus, porque eles conhecem na nossa casa, mas a igreja é a nossa família maior, é onde nós trocamos, é onde nós crescemos juntos, é onde nós aprendemos. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigada, igreja. Eu amo cada um de vocês e eu quero agradecer as orações que vocês fazem todos os dias pelas nossas vidas e pela nossa família. Obrigada. Eu faço as palavras todas da Rosângela. Não vou repetir o que a Zanza fez aqui, né? Primeiramente, eu agradeço imensamente a Deus, a Ele
toda honra, toda glória, todo louvor. Se chegamos até aqui, foi Ele que nos ajudou. Por isso que Ele diz na sua palavra, até aqui o Senhor nos ajudou. Caminhar esses 40 anos aqui, eu não tenho dúvida que a presença dEle conosco foi constante. Ele diz na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias. E todos esses dias de 40 anos o Senhor esteve e vai permanecer conosco. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao pastor Lucas por ter aceitado o convite, por estar trazendo aqui uma palavra de Deus para nós e para a igreja do Senhor e as famílias que estão aqui. Deus esteja abençoando a sua vida, pastor Josi, Davizinho, os demais ovelhas que creio que traz uma alegria muito grande ao seu coração estar acompanhando o amado pastor. Obrigado, ovelhas do pastor Lucas, por esse cuidado que você tem tido com ele estar presente aqui. Agradeço à igreja, os demais que não estão aqui da igreja, por, assim, deixar o pastor saindo de domingo, para estar aqui. Eu agradeço a igreja. Eu quero agradecer a igreja que tem orado, tem sustentado a nossa vida com oração, tem nos amado, tem cuidado da nossa vida. Nós não merecemos esse tão grande amor de vocês para conosco. Agradeço a Deus pelas minhas filhas, o amor que elas têm, cuidado que elas têm conosco também. E, por último, eu quero agradecer a essa que um dia nós fizemos um compromisso diante de Deus, de que eu faria ela feliz e ela me faria feliz. E essa promessa, ela permanece de pé. Então, não é um privilégio estar casado com a Rosângela há 40 anos. É uma felicidade estar casado com ela. Se hoje eu teria que casar de novo, não teria dúvida nenhuma em escolher a Rosângela para ser a minha esposa. E esse tempo que temos passado juntos, eu tenho aprendido muito com ela. E aquilo que a palavra do Senhor diz, que a mulher sábia edifica a casa, isso é uma palavra de Deus verdadeira e que acontece todos os dias na minha vida. O governo do céu, ele está na nossa casa. E o governo do céu, ele traz sabedoria à esposa e também traz ao homem conhecimento, amor, para estar cuidando um do outro. Então, eu não queria assim estender a minha palavra, mas eu queria deixar essas simples. Poderia falar muitas coisas, mas a Rosângela já, com muita propriedade, ela já definiu, ela já ressaltou. Eu não gostaria de repetir. E isso é uma verdade que a gente tem vivido como família, e eu louvo a Deus por esses 40 anos. Eu fico pensando assim, 40 anos, parece que foi ontem que eu casei, né? E eu quero agradecer também, por último agora, você que pelas redes sociais mandou uma mensagem, você que mandou algo que alegrou o nosso coração. Eu agradeço você. Eu não vou responder a todos, nem a Rosângela, mas está aqui o nosso agradecimento. Amém? Muito obrigado por tudo que vocês, como igreja, fizeram. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem permitido na nossa vida. Eu falo para a Zanzanza, não sou merecedor, nós não somos merecedores de nada que somos.
é o Senhor que tem sido em nossa vida. Eu louvo a Deus por tudo isso. Tá bom? Muito obrigada à igreja pelo presente, pelo gesto de carinho. Que Deus abençoe também. Eu gostaria de convidar o Ministério de Adoração para estar aqui. Nós vamos encerrar. Ela quer falar. Irmãos, é como a gente não pode dar um abraço em vocês, mas eu recebo o nosso abraço, porque eu gostaria de dar um abraço longo em cada um de vocês, porque eu amo demais vocês, todos vocês. E eu quero agradecer o presente, como nós já vimos o presente, o que é, e vocês ainda não podem visitar a nossa casa por causa da pandemia, mas assim que passar, vocês podem ir lá e nós vamos usar juntos o presente. Muito obrigado pelo presente, tá bom? Vamos ficar de pé. Em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26, há um texto que fala sobre a bênção araônica. E esse cântico é uma bênção araônica sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, mas também é sobre você, sobre a igreja, sobre a sua família. Eu gostaria que você juntos cantasse com esse cântico de adoração ao Senhor. É um cântico novo, mas é algo que fala profundamente ao meu coração e fala ao seu coração. Logo após esse cântico, nós vamos encerrar. Eu gostaria de pedir sempre que o pastor vem pedindo, que evite aglomeração. Nós temos que respeitar aí o distanciamento social. Eu creio que em breve nós vamos estar aí nos abraçando. Eu agradeço a todos que vieram, né, aos meus familiares. Está ali, eu hospedei recentemente um anjo preto e uma anja. Depois eu quero compartilhar com você, tá, pastor Lucas? Tem anjo preto na sua igreja, não é racismo não, hein? Mas é um anjo abençoado. Eu louvo a Deus pela vida deles, demais parentes meus, amigos, irmãos, familiares. Eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Eu desejo uma semana abençoada. Eu gostaria que também a igreja, durante essa semana, intensificasse a nossa oração pela Thaíris. Hoje eu falei aqui pela manhã em Isaías 43:19. O Senhor diz que faria algo novo. Faria algo novo. E que a gente deveria estar preparado para ver o que Deus vai fazer. E a minha fé e a minha confiança no Senhor. Cadê o Rodrigo? Já foi embora? Já foi embora. Foi ver o Heitor. Eu creio. Você crê com o pastor? A Thaíris, essa semana, ela vai sair daquela situação que ela está. Ela não vai mais respirar por sistema mecânico. Até sexta-feira nós vamos ter notícias grandes do Senhor, porque a palavra do Senhor já disse isso. Eu tenho algo novo, estou fazendo algo novo. E eu falei para o Rodrigo e a sua família, o Senhor está dizendo que Ele está fazendo algo novo, e nós vamos aqui proclamar, declarar, dar glórias ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Hoje nós já tivemos uma boa notícia agora à tarde, e Deus é um Deus de boa notícia. Você crê comigo? Eu creio. Você fala assim: eu creio, Senhor. Eu creio na sua palavra. Eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Sabe por que nós devemos crer? Porque Deus ama
trabalhar para aqueles que confiam e esperam nele. Vamos estar com a nossa fé nele e vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Já teve alta. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Vamos agradecer também a Deus pela vitória do pastor Amós. O pastor Amós está internado. Nós cremos, há pastores na nossa comunidade intercedendo aí, direto, um relógio de oração. Vamos estar orando para que ele também saia de lá, em nome de Jesus. O que a gente precisa agora é só adorar. Não foi isso que eu falei de manhã? Essa luta não é nossa, essa luta é do Senhor. Ele nos manda lá, que falou a Josafá: apenas coloca os cantores na frente do exército e adore a Ele, porque essa luta é do Senhor, não é nossa não. A gente apenas vamos ver o que Ele está fazendo de forma grandiosa. Vamos adorar o Senhor? Gostaria de ver toda a igreja adorando ao Senhor com esse canto. É contigo,
abençoe a todos.